Fala pessoal, tava com saudade já de estar aqui com vocês. Felipe César, Vitor Mendes. nosso convidado Edmar Filho. Antes de começar, já curta, compartilha, se inscreva no canal para que esse vídeo possa chegar em mais pessoas. Hoje a gente tem assuntos bastante interessantes. Você que é ligado em liderança, fica ligado aqui que vocês vão ver, os assuntos hoje vai fluir bastante. Então, fica com a gente. E não é qualquer liderança não, gente. A liderança hoje é de jovens. É, Diz que o líder de jovens ele tem uma passagem direta para o céu. Diz que Isso lá aí. os anjos e arcanjos já recebem de braços abertos. E não é fácil não, viu? Já Desafiador. tive a experiência, o Felipe atualmente ele é e você é. Meu amigo, liderar jovens. Se apresente um pouco para nós. Eu me chamo Edmar, hoje eu lidero jovens, né, lá na Church City, aqui em Anápolis mesmo. E eu sempre tive muito envolvido nesse ambiente de liderança, né? Há alguns anos atrás, na minha adolescência, meus pais lideraram jovens na igreja que a gente frequentava, na Assembleia de Deus. Então eu sempre pude ter esse contato com essa parte desafiadora, mas também entender o privilégio que é, né? Essa responsabilidade de liderar uma geração tão importante, né? Uma fase na vida do ser humano. E hoje eu enxergo também, né, como esse privilégio. Eu falo muito sobre... Eu sempre ouço, né? Às vezes a galera pergunta, Edmar, você não pensa em desistir, não? Porque às vezes tem as fases, né? Que parece que o Senhor ele vai trabalhando, vai tratando cada pessoa e a rosca aperta, né? Falar igual um discípulo meu ele usa esse termo. Quando a rosca aperta ali. E eu acredito assim que diante desses desafios, o nosso papel é realmente nos satisfazer no Senhor, porque desafio a gente vai ter, né? Dificuldade a gente vai ter e principalmente, né? Igual a gente brinca, liderando essa galera, né? Que eu sou parte dela, nós, né? Fazemos parte dessa geração de jovens e o nosso principal desafio realmente é sempre voltar os olhos para aquilo que realmente importa, que é nos satisfazer em Jesus. E hoje, né, eu tô nessa posição com a minha esposa. Eu já liderei sozinho e hoje, com a graça de Deus, eu aconselho todos os jovens que eu lidero para eles casarem logo, que é a melhor coisa que o jovem pode fazer. E hoje eu tenho essa liderança que a gente fala que é uma liderança até mais completa, né? Que a minha esposa entrou junto, a gente lidera os jovens há um ano juntos. Eu liderei lá na Church específico há 2 anos, né? Sem ela, a gente ainda estava namorando, processo de noivado, no olho do furacão, ano de casamento, pandemia, a coisa acontecendo, mas a gente provando, né, de várias coisas. Eu vou contar algumas coisas aqui para vocês essa noite, mas é um pouquinho deixa uma sobre deixa aí, mim. você falou para mim que liderou sozinho, fala solteiro, por 2 anos, né? Sim. Tinha alguma dificuldade por não ser casado? Por exemplo, aconselhar talvez jovens casados? Eu falo isso porque tinham pessoas que às vezes até julgavam por não... Na época que eu já fui líder quando eu era solteiro, eu não ser casado e não ter essa experiência. Rolou alguma sequência desse tipo lá? Cara, eu acredito assim que para liderar, antes de tudo, a gente tem que ter humildade, né? E eu já tive conflitos em que eu estava diante de uma pessoa que ela apresentou uma situação para mim em que eu realmente não sabia como conduzir, Uhum. né? Então a gente sempre tem que entender assim, esse direcionamento sempre vindo da palavra de Deus, que ela não muda, né? Independente da fase que você está, a verdade é a mesma, né? Seja para uma criança, seja para um casal, seja para um jovem. Mas hoje eu digo que a experiência ela traz também esse peso diferente, né? Hoje, vivendo família, vivendo casamento, eu acredito que eu posso aconselhar uma pessoa de forma melhor. Mas enquanto jovem, eu já tive sim essas situações. Eu acho que é mais desafiador, mas eu já tive momentos em que eu não soube aconselhar uma pessoa e aí eu encaminhei ela para os nossos pastores. Eu não deixei de liderá-la, né, de aconselhá-la, mas direcionando para uma pessoa que poderia acompanhar ela de uma forma mais completa, né? Então, até porque, assim, hoje a gente lida com jovens que vivem e já viveram coisas totalmente aleatórias. E eu não acredito que o líder precise ter passado necessariamente pelo mesmo processo da pessoa, seja um pecado, ou seja a fase que ela está passando. Talvez ela vai apresentar um problema de crise profissional. Talvez você não tenha crise profissional,
né? Então eu acredito que a palavra de Deus, ela sempre vem como a base das nossas vidas para qualquer tipo de conselho. E existe um pastor que eu acompanho e ele traz esse conceito, né, do que é o verdadeiro conselho. E ele traz o conselho sendo a pessoa de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Eles são o conselho da verdade. Então, nesse momento aqui, se nós estivermos, né, tem até aquele versículo, onde 2 ou 3 estiverem, ali existem os conselhos da presença de Deus. Porque em vários momentos o meu papel não é direcionar um jovem de acordo com o que eu entendo ser melhor, ou a minha visão daquilo que eu interpretei nas Escrituras, mas é o fato de nós nos reunirmos para entender qual é o conselho da Trindade acerca dessa situação. Então, eu acredito que quando a gente pende para isso, né, a gente se sente até mais seguro, e isso vem junto com uma responsabilidade de você conhecer as Escrituras, né? Porque para você direcionar conforme é a visão de Deus, você precisa saber. Eu já tive muitas inseguranças, né, logo no início da liderança. Às vezes tinham assuntos, né, que eu realmente não me sentia seguro, mas não era pelo fato de, nossa, eu sou líder, agora eu tenho que falar algo para essa pessoa, mas era por não conhecer claramente as Escrituras, né? Eu hoje, essa jornada na church aí vem há 3 anos, né? Mas a minha vida, eu sempre tive contato com essa perspectiva de liderança. Antes da church, eu era de uma igreja, liderava uma célula, e essa célula foi crescendo e tal, então a gente lidava, né? Um adolescente, naquela crise de faculdade, correria total, e eu tive, sim, esses desafios, mas eu sempre entendo o seguinte, o meu desafio não é saber sobre a temática daquele cara, o conceito que ele acredita, a vida dele, o que ele já passou. Hoje o que eu preciso conhecer mesmo é a palavra de Deus, que ela direciona, né, para todos os temas que a pessoa chegar para você, a palavra vem com uma verdade sobre ela, e desfaz, né, todas as mentiras, os embaraços que a galera vai apresentar pra gente aí nesses momentos de aconselhamento, mas desafio sempre tem, né? Acredito que vai durar aí eternamente. Você colocou a questão, Edmar, da não experiência, certo? Mas uma experiência associada à palavra de Deus, acho que facilitaria um pouco mais o seu Sim. trabalho mediante a jovens, não? Uhum, Porque, assim, hoje a gente vive um contexto de jovens que o jovem tem uma liberdade para tudo. uhum. Eu vou dizer no meu tempo que eu sou novo, né? É novinho, Eu sou barba. do worship pra cá, meu amigo. Geração worship. Deixa o worship saber disso. Então, assim, na minha geração, você conseguia limitar mais os seus filhos ao que podia e não podia fazer. Já o jovem hoje tem essa sensação de que tudo pode, que tudo faz. Então, assim, o jovem ele experimenta droga como se estivesse experimentando bebida na minha época, ele experimenta experiências como se nada tivesse fim, ele tem aquela questão da finitude, né? E você mencionou algo sobre experiência, porque assim, eu acredito que eu vivenciei muito dessas coisas também. Eu vivenciei, tive minha esposa que vivenciou, a gente vivenciou viagens, inúmeras coisas, entende? E boates, essas coisas assim, mundanas, assim, se eu posso dizer. E quando a gente liderou o jovem foi assim, mais tranquilo, eu digo que foi mais tranquilo, porque a gente tinha a base bíblica, mas também tinha experiência. Então, quando o jovem vinha pra gente assim, porque isso, a gente fala, não, vem querer me enganar, pô, eu já sei, que eu vivenciei tudo isso, entende? Eu acredito que os dois associados, será que não fariam uma diferença em alguns aconselhamentos, algumas coisas assim, não? Eu acredito que sim, mas eu vejo muito por essa perspectiva, assim, para que a gente não caminhe só nessa palavra de empatia, né? Eu já aconselhei jovens que totalmente um passado afundado nas drogas, e eu nunca experimentei uma droga, né? Nunca fumei, e aí como que eu faço? Aí eu não acredito que isso faz do líder um cara incompleto, né? Por não ter vivido o mesmo daquele cara. Porém, existem várias outras áreas, inclusive essa questão que o Felipe citou do casamento. Hoje, quando eu tenho um casal de jovens diante de mim com uma crise, eu tenho essa perspectiva que você falou. Cara, isso é comum. O primeiro ano é o ano da lua de mel, mas também é o ano do alinhamento, da loucura, de conversar, de ter diálogo, tá chegando. de você... E primeiro ano de casamento, né? Vivi já o primeiro ano, tô 1 ano e alguns meses, mas realmente existe sim esse peso diferente. Mas o que eu entendo? Que
nem sempre o líder ele vai ser o mais capaz, ele vai ter o conhecimento de todas as coisas. Por isso que Paulo sempre fala, né, que você pode falar a língua dos homens, dos anjos, mas se você não tiver amor por aquilo que você está desempenhando, de nada vale. Você pode ter o conhecimento de toda a ciência, você pode ter o entendimento de todas as coisas, mas se não tiver amor, de nada vale. Você pode pôr seu corpo para queimar, dar todos os seus bens para os pobres, mas existe uma coisa que sobrepõe, sabe, às vezes ao seu conhecimento. E eu me inspiro muito na liderança de Davi, porque ele era um cara que ele não era o mais capaz. O próprio pai dele deixou isso muito claro, né? O próprio pai não via ele como o líder mais capaz. Né? Quando o profeta chega na casa dele, ele fala o seguinte: Deus me mandou vir aqui que o futuro rei da nação vai sair da sua casa. E eu vejo a liderança de Jessé sendo uma liderança muito falha, e principalmente nos dias de hoje, né? Você citou essa perspectiva da nossa geração, como as coisas têm sido fáceis, as pessoas se moldam, né? As pessoas aprenderam a criar personagens influentes, e hoje, querendo ou não, a nossa cultura é muito influenciada pelo estereótipo. Então eu olho para alguém e falo, cara, ele tem jeito de líder, ele fala bem, e às vezes ele só aprendeu a falar bem. Sim, concordo. E assim, quando a gente olha ali, eu acredito que Jessé, ele liderou pelo estereótipo. Falou, rei, então eu vou chamar o meu filho que tem jeito de rei. Eu vou chamar um filho que tem intelecto de rei. Eu vou chamar um filho que tem até experiências, já foi em alguns locais que ele pode saber se portar. Mas ele não lembrou de Davi, que ele só era o servo. E quando Davi ele é chamado, né, justamente porque Deus não vê como o homem vê. Porque Deus ele vê o coração. O homem vê o externo. Eu enxergo, né, de forma natural. Mas Deus ele vem trazendo realmente aquilo que é. Então, eu acredito que quando a gente vai para esse conselho, né, eu tive uma experiência muito legal há 2 anos atrás. Eu sempre conto isso, a galera da base lá dos jovens sempre fala, Ed, muda a fita, porque esse exemplo aí eu acho que todo mundo de Anápolis já ouviu. Mas eu tive uma experiência de uma pessoa que estava lá nos jovens, era até uma pessoa da minha família, e no meu estereótipo de líder, ela não tinha nada a ver. Tipo assim, ela era tímida demais, quase não se envolvia, né, assim, nas posições de estar liderando pessoas, mas chegou um direcionamento de Deus que ela lideraria um departamento nos jovens lá da igreja. E naquele momento foi quando eu aprendi essa lição que eu tô falando aqui, sabe? Que não é o estereótipo que é usado por Deus. Deus não usa a sua capacidade, ele usa a sua disposição. Então eu entendo assim que o grande conflito do líder é não ir pela posição, mas pelo posicionamento. Porque muitos líderes, eles amam, né? Nossa, cara, que honra. E é uma honra você estar numa posição de líder. Mas eu não posso me embriagar com a posição e esquecer o posicionamento. E diante de toda a trajetória de Davi, né, sendo esse contraste do pai dele, ele era o cara que não era capaz, mas era o cara disposto. A ponto de que quando os israelitas estavam ali diante dos gigantes, né, e eles chamam, lá na palavra fala, né, que o povo dos gigantes chamaram eles para um tete-a-tete. Por isso que era 1 contra 1. E aí fala, cara, quem vai enfrentar esse gigante, Golias, o tamanho desse cara? E Davi, não sendo capaz, foi o mais autêntico, ele foi o mais disposto, a ponto até mesmo que quiseram vestir ele com uma roupa de lutador, né? Quiseram colocar uma armadura nele, falou, não, é assim que soldados vão lutar. E aí ele falou assim, cara, eu sou autêntico, a minha roupa não é essa, a minha arma de guerra não é espada, eu aprendo hoje a manejar bem as pedras, a funda. Então eu acredito assim que ele não se seduziu pela capacidade de manejar uma espada, ele não se seduziu pela posição de ser fardado, né, e estar numa disputa ali, representando o povo, mas ele foi o coração, ele amava aquilo que ele estava liderando, ele amava aquele povo que ele estava servindo. E é quando eu entendo que Paulo corrige Coríntios, né, a igreja, né, de Corinto, que era uma igreja que ele só elogia a ponto dos dons que eles fluíam. Era a igreja mais rica em dons do Novo Testamento. Eles fluíam um dom de línguas, operava milagres, dom da fé, mas faltava o ingrediente principal, que era o amor. Então, quando eu olho para a vida de Davi, talvez ele não sabia, não sei, talvez ele não tinha jeito de rei, e o pai dele nos traz essa
perspectiva, né? Mas ele era o disposto. Eu vejo que Deus, ele usa os dispostos. Então, essas crises, né, que muitas vezes a gente entra, de, nossa, eu não vou saber ajudar o Felipe, porque eu não vivi o mesmo que ele. Mas se eu tiver vivido, cara, eu sou aqui o seu amigo, eu sou o seu irmão de jornada, eu quero ser a representação de que isso realmente, a presença de Deus transforma. Mas caso você não maneje bem um assunto, ame aquela pessoa, né? Ame a palavra de Deus a ponto de ser o cara disposto, seja para estar junto, ou seja para estudar sobre aquilo, para ajudar aquele cara. Então eu acho assim que pro líder o ingrediente principal é o amor, né? É não fazer o que gosta. E a nossa geração hoje é o quê? Façam o que vocês gostam. Todo mundo sabe o que gosta. Eu gosto de experimentar essa droga, eu gosto de me relacionar com esse sexo, eu gosto de ter esse estilo de família, mas é uma geração que não sabe amar, porque o amor é uma geração renúncia, né? rasa, né? Uma geração que se tornou rasa. É uma geração que ainda não entendeu verdadeiramente o conceito da palavra amor. Sim. Mas a nossa completude mesmo, se tratando de amor, é só Cristo. Né? Exatamente. O amor ágape, não é o amor filhos. Então, assim, é o único amor que a gente vai encontrar que é genuíno e não depende de nada para que seja amor, para que esteja amor, para que viva o amor. Então, é só Cristo. Né? Cara, isso é tão legal. Até eu estava falando com a gente teve um seminário que chama 7 Days lá na igreja, e é para líderes, né? Então, os líderes ficam 7 dias numa chácara recebendo ministrações. E eu fui chamado para levar a palavra sobre o desafio de ser jovem e liderar jovens. E assim, diante daquilo, eu falei, cara, eu acho que eu nunca pensei nisso. De ser um jovem liderando pessoas na mesma fase que eu, né? E foi quando Deus realmente ministrou ao meu coração que é isso, sabe? Que liderar, né? A palavra liderança vem de líder, né? Do inglês, que é do lead, até no marketing a gente tem isso, né? Os leads, que é como você vai guiar aquele visitante. Então ele se torna um lead porque ele está sendo guiado por aquela estratégia, né? Então liderança é guiar uma pessoa de um ponto A para um ponto X, né? Para um ponto B. E quando eu estava pensando, né? Eu fui para um momento com Deus e falei, Deus, eu realmente quero entender isso aqui com o Senhor, eu quero... foi quando eu fui pensar nessas perguntas que eu já ouvi, né? Você já pensou em desistir? Nossa, como é que você tem paciência com esse tipo de pessoa? Como é que você lida com esse tipo de problema, sabe? E foi bem nesse primeiro ano de casamento. E foi quando Deus começou a gerar no meu coração que nós, né, que somos liderança, que somos filhos de Deus, a gente não é chamado para fazer o que gosta, sabe? Porque talvez a gente poderia escolher liderar uma galera que fosse mais fácil. Talvez, nossa, prefiro focar no meu trabalho, quero seguir aqui minha profissão, quero ser um cara comum, trabalhar, ganhar meu dinheiro, ter minha família. E Deus gerou isso muito forte no meu coração. A sua geração está sendo doutrinada a fazer o que gosta. Encontre o ápice da experiência que você mais gosta de viver, vai lá e vive isso. Mas o evangelho, ele nos convida para esse amor, né? Que o pecado, ele rouba tudo de nós. Ele rouba o significado da palavra família, ele rouba o significado da palavra amor, ele rouba o significado da palavra igreja, ele vai roubando, né, até mesmo liderança, né? Quantos líderes hoje, através do pecado no coração, são seduzidos pela posição, né? Eles entendem a liderança com a posição de que eu sou a figura a ser honrada, né? E quando a gente vai para Jesus, que é a expressão de amor, conforme você falou, Jesus, ele nos ensina amando, né? Como que Jesus ensinou os discípulos dele sobre honra. Ele não sentou na cadeira, pôs o pé na bacia e falou, gente, honrar é lavar o pé um do outro. Ele colocou os discípulos sentados, a bacia nos pés dos discípulos e a toalha no ombro para lavar o pé daqueles caras. E assim, eu aprendo tanto com isso, né? Porque hoje eu acredito que ser satisfeito em Jesus é entender que ele já fez tudo por mim, que nada me satisfaz além disso. Né? Ele já perdoou todos os meus pecados e nada tem o poder de me alegrar, né? Além de ser isso. Né? A gente vê a palavra, e isso é muito claro, saber como Jesus, o sacrifício dele é completo. Então, quando eu olho assim, cara, eu nunca pensei em desistir, porque eu acredito que eu já sou suprido, e não é o jovem respondendo mais rápido do que eu acho que ele poderia
demorar menos esse processo, não é isso que me impulsiona a permanecer, né? Não é eu ter um grupo de jovens que os problemas deles são mais fáceis, né? Mas hoje o que me motiva a preparar uma palavra, a estar aqui falando sobre liderança, é saber o quanto eu sou perdoado, é saber o quanto o sacrifício de Jesus me alcançou, né? E isso é a minha motivação, isso é a minha satisfação, porque senão a gente vai querer que alguém faça o que a gente nunca encontrou em Jesus, né? Até Pedro nos mostra isso, ele era um cara muito sanguíneo, estouradão demais, né? E quando Jesus coloca ele lá, fala assim, eu vou lavar o pé de vocês. E na época, cara, não tinha Vans pra você pôr no pé, não tinha tênis da Nike, não tinha asfalto, era a galera pé de Todd mesmo. Então, o pé da galera era muito sujo, era a parte mais suja da pessoa, era o pé. E foi exatamente essa parte que Jesus quis lavar. Ele poderia lavar as mãos, olha, eu quero servir vocês antes de comer, mas ele escolheu o pé porque era a parte mais suja, a ponto que Pedro falou assim, não, Jesus, não vou deixar você lavar meu pé não, como assim? E eu acredito que Jesus realmente ensinou Pedro o seguinte, se você não for lavado por mim, se você não for servido e honrado por mim, você vai começar a exigir que outras pessoas façam isso por você. Então, ser suprido por Jesus, eu acredito que é isso, sabe? É entender como ele lavou as áreas mais sujas das nossas vidas, como ele nos honrou, mesmo diante de tanto pecado nas nossas vidas, né? Então, isso me ensina muito e me motiva, assim. E falando de liderança, Edmar, a gente está trabalhando aqui no nosso contexto aqui sobre jovens. E tem algo no jovem que se chama intensidade. Sim. E eu já até comentei com o Felipe que eu tenho muito medo da intensidade. Porque a intensidade ela passa muito rápido. Sim. Como você lida com os jovens hoje, né? Porque hoje o jovem é papo. Vamos falar modinha. É modinha, é um modismo, né? Isso tem em todas as igrejas. Resumindo, Sim. Então, assim, hoje o jovem... Somente igreja tem muita gente. Sim, ele vai como moda, né? Tipo, porque, assim, eu não estou dizendo um contexto específico, mas, tipo, eu tô naquela igreja tal, porque lá é massa, porque isso... Mas aí, quando você vê, foi uma questão de intensidade dele e logo ele... Fogo de pai. Tem dispersou. Como você trabalha com o jovem mediante a isso? Eu acredito assim, até por viver isso, né? E eu também tive os meus picos de intensidade na minha vida. Eu até falo que na adolescência é a fase que você mais comete as aventuras mais loucas da sua vida, é onde você realmente vive ali o ápice, né, daquilo que você... É uma fase que você tem energia para gastar, é uma fase que você tem curiosidades para serem respondidas, né? Então eu acredito assim que a diferença do adolescente para o jovem é ensinar ele a viver essa intensidade, porque eu não acho que a intensidade é ruim, sabe? Eu acho que a intensidade é uma característica muito boa. Eu conheço pessoas que vivem, né, na juventude com intensidade para coisas muito bizarras, né? Eu tenho um discípulo, lá na igreja a gente funciona com plataformas de discipulado, né? E mesmo liderando os jovens no todo, eu acompanho 10 homens. Então a gente tem ali, hoje o meu grupo é 9, 10 pessoas, e um deles, cara, ele é um dos caras mais intensos que eu conheço. Ele treina CrossFit e há muitos anos ele treina e esse mês ele foi para o Egito, competiu, ganhou em primeiro lugar do mundo. Caramba! Então isso eu vejo um jovem totalmente intenso, mas que não negligencia o horário de sono, ele não negligencia os tempos de treino. E o que eu entendo com isso? Quando a gente leva para a perspectiva de jornada com Jesus, né? O nosso papel é ensinar o jovem e o adolescente a canalizar essa intensidade, mas numa vida de constância, porque o fruto disso, né, é a superficialidade que a galera também vive. É uma galera muito intensa, mas que a intensidade e as experiências não duram mais que 6 meses. Você vê que no início de um ano e a pessoa finaliza esse mesmo ano totalmente vivendo coisas aleatórias, porque é essa fome que o pecado gera na pessoa, né? Eu experimentei a droga, eu experimentei a cerveja, igual você falou na sua época. A galera, nossa, cerveja era comum. Hoje a galera já entendeu que não, cerveja eu bebo no café da manhã. Eu quero agora droga. Então isso sendo o conhecimento mais acessível, hoje os meus colegas da faculdade todos entendem isso como ok. Então é uma geração que eles estão buscando uma resposta. E respondendo a pergunta, né, eu acredito assim, que todo líder, todo pastor e todo pai, né, que eu acredito que
não sou eu que estou liderando aqueles jovens. Eu acredito assim que nós, como um corpo, e eu responsabilizo também os pais desses jovens, professores desses jovens, todos nós estamos exercendo uma influência, porque senão assim a gente gera isso, né? O pai tá com um filho adolescente, igreja, lidera esse menino aí. Faz uma transferência de responsabilidade. Acho que a igreja vai mudar o que ele viveu na infância inteira. Vocês precisam dar uma ajuda. Precisam transformar meu menino, né? E eu acredito assim que o nosso grande papel é ensinar o que Jesus, eu acredito que é em João 15, não sei, que ele fala sobre permanecer. Ele fala, eu sou a videira, vocês são os ramos, e você só frutifica se você permanece em mim. Porque um ramo fora da videira, ele não dá fruto. Então, assim, o que eu entendo com isso? Hoje a gente tem que ensinar essas pessoas a produzir frutos que são de verdade, não frutos artificiais. Porque senão eles vão estar desenvolvendo amizade superficial, casamento superficial, profissão superficial, relacionamento com igreja de forma superficial, né? Eu gosto muito daquela expressão que é a geração do fast food. Sim. Porque é uma galera que quer respostas muito rápidas e hoje elas têm respostas muito rápidas. Hoje a internet vem aí e você, com um clique, você sabe sobre qualquer assunto que está acontecendo no mundo. Então, assim, essa geração, ela veio justamente assim, eu não quero esperar ter tal idade, eu não quero esperar casar para poder viver isso, eu não quero esperar formar para empreender. Eu sou um menino de 13 anos, eu posso empreender. E é uma galera que descobriu isso, essa resposta rápida, o fast food em que eu entro e saio com o meu carro, já estou com o meu alimento na mão, os produtos que eu compro na internet, com 2 dias chegam na minha casa. Só que eu vejo assim que a nossa geração hoje tem até transicionado, porque é o que eu falo, o pecado não se satisfaz. Hoje eles têm coisas rápidas, já não tá mais satisfazendo a galera. Hoje eles querem modificar os alimentos. Aí é onde você vê que hoje tem um café, mas sem cafeína. Então eu quero café rápido da cápsula que vai lá na minha máquina, mas eu quero esse café agora sem cafeína. Eu quero hambúrguer, mas agora eu não quero carne, porque eu sou vegano. Então eu quero adaptar o que eu como. Aí você tem aí leite sem lactose, né? Até para resolver também problemas aí do corpo das pessoas. Mas o que eu vejo? E isso é um reflexo dos nossos jovens, da nossa geração. Porque eles querem sexo sem casamento. Eles querem relacionamento sem compromisso. Eu quero agradar a minha vontade de viver. E a única coisa que eu me submeto não é no que Jesus me diz, que eu preciso permanecer todos os dias vivendo ali os mesmos princípios. Mas eu quero adaptar o que eu vivo. Eu quero ser lá da igreja, mas eu não quero confronto, não. Não quero ser família. Tá a questão de confronto, eu vou até te corrigir, compromisso. O jovem não quer compromisso hoje com nada, né? Então, assim, eu vejo muito esse paradoxal de, tipo, eu quero conhecer Cristo, mas eu vou botar um limite entre eu e Cristo aqui, porque se eu mergulhar no profundo, eu vou ter que viver Cristo. Então, para mim, não quero isso, que é responsabilidade. Porque viver Cristo é responsabilidade, né, Edmar? Então, eles estão criando muito esses paradigmas de, tipo, eu vou limitar até onde eu posso ir e pronto. Sim. Ou então, como eu disse na questão de intensidade, eu vivo o que tem que viver, se torna chato, porque Cristo é uma busca constante, são todos os dias, você tem que buscar a Cristo. E aí vai ficando chato essa rotina de buscar a Cristo todos os dias. Porque também vai ter que modificar o jovem. O jovem vai ter que mudar a sua forma de viver, de agir, de pensar, de falar, de vestir, entende? De sociabilizar, tudo ele vai ter que mudar, porque Cristo é mudança também, né? Além de ser amor, ele é mudança, ele é lei. Então eu acredito muito que tem essa transição do jovem que às vezes assusta ele, por causa da intensidade e por causa da não responsabilidade também. E esse é um grande problema, né? Até pelo que eu falei, do fruto ser tão superficial. Então, às vezes, ele até chega a viver família, mas de forma muito superficial. Porque ele aprendeu a se envolver nas situações, mas submetendo ao que ele sente vontade e ao que ele gosta, e não ao que ele ama. Você falou do fast food, eu costumo pôr até uma frasezinha do fast food. Ele gosta do cristianismo fast food e ainda tem que ser drive-thru. Sim, tem que ser, tem que ser drive-thru. Não pode sair do carro, não. Ele não quer nem sair do carro, não. Quer passar, pegar e ir embora. Exatamente. Está funcionando desse jeito, Edmar. A gente está falando aqui sobre a parte do líder para o jovem. E agora da parte do líder de jovens
com a liderança da igreja. Eu vejo também muitas vezes, você citou até aí, que às vezes as pessoas olham a pessoa que tem fala bem. Às vezes tem pessoas que já tem esse dom desde de menino, já é uma pessoa dada, já é uma pessoa para frente. Então, às vezes tem pessoas, não, esse aqui ele tem um perfil de liderança. Só que assim, às vezes eu vejo que só isso não basta. Sim. A gente já citou isso. Como que funciona a parte, por exemplo, de preparação? Porque eu vejo muitos líderes que são frustrados, até mesmo alguns que eu conheci, hoje não são líderes mais, que eles não ficaram na liderança, não por desafios, não por jovens, não por pecado, não por alguma bobeira que ele deu, mas sim por não ter um apoio. E esse apoio vem da parte da liderança da igreja, pastores, copastores, ou talvez um pastor de jovens, dependendo do perfil ali da igreja. Por exemplo, hoje na sua liderança, quando você foi se tornar líder e quando você precisa desse apoio, porque muitas pessoas não têm esse apoio, aí acaba que vamos falar, ele adoece e ele transmite essa doença para quem ele lidera. Então acaba que aquilo ali é uma juventude. Você já observou algumas igrejas que nunca mudam jovens? Se você for olhar um pouquinho, você vai ver, começa lá no topo da liderança lá, ó, dos pastores, porque a pessoa acha que você está bem, acha que você é líder, acha que você não tem problema, acha que você não tem pecado, acha que você não passa por problemas financeiros, pessoais, profissionais. Nesse cenário que eu expus aqui, como que você se cuida? Como você cuida da sua parte espiritual, da sua parte pessoal? Como que funciona isso mais ou menos? Hoje eu vivo num contexto em que, graças a Deus, eu sou muito bem servido, assim, de pastor e cuidado, sabe? Até o pastor Tiago, ele tem uma frase que marca muito meu coração, porque eu precisei desconstruir muitos conceitos de liderança para realmente aprender o que é liderar, né? E ele fala assim, que aquele que se levanta para ensinar, antes ele tem que se assentar para aprender. E eu acredito assim, que eu entendo, né? Eu já, contando um pouco da minha história, né? Eu fiz parte de uma igreja, que era uma igreja bem pequena, todo mundo era família, né? Tia, primo, irmão, pai. E nessa base em que eu fui gerado, eu não menosprezo isso, porque eu aprendi a servir ao Senhor, sabe? Eu acompanhando meus pais, né? Tantas vezes a nossa igreja era na zona rural, então a gente pega... Você já foi lá? Não. Foi lá não, né? É uma igreja, ainda existe lá, e era uma igreja que a gente tinha que pegar um ônibus, às vezes a gente ia atrás do caminhão. Eu escutei umas histórias. Tem várias histórias assim, e era uma igreja muito pequena, então todo mundo fazia tudo. Ia ter culto nos lares, era todo mundo no culto nos lares. Ia ter evangelismo, ia todo mundo para evangelismo. E assim, eu analisando toda a minha vida, eu aprendi, teve uma época que eu aprendi muito bem o fazer, sabe? Meu avô, cara, é um dos meus maiores exemplos de homem de Deus, e desde sempre eu vi ele muito engajado, sabe? Nesse compromisso com a verdade do evangelho. Meu avô, cara, desde a igreja mesmo, até mesmo as coisas que ele enfiava a gente, que era neto, né? Meu avô fazia um culto lá dentro do terminal, toda segunda-feira à noite, com uma outra igreja e tal. E aí ele colocava a gente pra dançar, pra cantar, pra entregar panfleto. Então, tipo assim, ter esse contato, eu vejo que foi uma fase muito incrível na minha vida, em que eu aprendi a fazer demais. E eu entrei nesse conflito em que eu aprendi a fazer, mas quando eu fui lidar com os meus problemas de adolescente, eu não sabia ser. Então eu me valorizava pelo tanto que eu servia na igreja. Então assim, hoje eu entendo que é um problema tanto para as igrejas que não têm a estrutura de que talvez um pastor acompanhe bem esse líder, mas eu também acredito que existe sobre nós essa responsabilidade de nos expor, porque assim, eu vejo que o que Jesus nos convida acerca do discipulado é ser família, é sentar à mesa, é comer junto, não é só servir junto. Os discípulos participavam dos momentos de servir a população, né? Jesus ia realizar os milagres, os discípulos estavam juntos. Mas quando Jesus ia comer, os discípulos estavam comendo.
quando Jesus ia viajar, ele chama eles para entrar no barco, e ele é um grande teste de fé, né, com a tempestade, mas os discípulos estavam no barco viajando com Jesus. Quando ele foi orar, ele chamou alguns, e eles também estavam ali orando. Então, quando eu olho sobre essa perspectiva, eu vejo que Jesus ele sempre nos convida o seguinte: viver igreja é viver família. Só que é impossível você ser família sem se expor. Hoje eu vivo há 1 ano com a Marla, foi criada totalmente diferente de mim, é família diferente, cultura diferente, e hoje a gente está na mesma casa. É impossível eu não me expor para ser família com ela. Entendi. Então eu acredito assim, o nosso grande erro, e líderes que vivem, né, numa situação assim, talvez eles sabem fazer muito bem feito, sabe? Eles sabem servir e ser o cara, tamo junto, eu Cara sei engajado fazer. pra Igual eu frente. fui criado na Assembleia, cara. Eu sei cantar, sei fazer coreografia, sei fazer teatro, sei operar mesa de som. Porque Sabe isso até girar no manto. cara, né, girar velho? no manto. E tipo assim, isso, a Assembleia eu vejo que é uma grande escola, assim, para as nossas vidas, que lá você faz de tudo um pouco. Hoje eu tô numa igreja que já é maior e bem estruturado, mas eu sempre falo isso com a galera. Lá hoje a gente tem o departamento de evangelismo, o departamento de intercessão, só que eu sempre falo assim, galera, isso aqui é para organizar melhor a igreja, mas evangelizar é função de todo mundo. Interceder é função de todo mundo, né? Mas nessas estruturas que eu vejo, nós temos que ser humildes, né? E eu volto nisso, né? A ponto, eu não posso ser humilde com o meu pastor somente quando eu não sei aconselhar um jovem, né? Num assunto que eu não sei falar sobre. Mas eu preciso ser humilde a ponto de não me embriagar com a posição e achar, tipo, nossa, eu sou líder, então agora eu preciso exercer um ápice de perfeição, né? E a gente não se assentar à mesa para ser cuidado. Porque é nesse momento em que eu me exponho, sabe? É nesse momento em que eu realmente sou esse cara, esse homem que casou recente, que vive desafios profissionais, que vive desafios no relacionamento e que precisa dessa manutenção. Então eu vejo assim, se a igreja oferece uma estrutura em que já existe essa cultura, cara, glória a Deus por isso. Mas se não existe, às vezes é porque a pessoa não se coloca também como essa demanda, sabe? De chegar e falar assim, olha, eu sou isso aqui, eu tô servindo aqui com você e tal, mas eu tenho essas demandas, eu preciso de ajuda. E caso ele realmente não encontre ajuda, o ideal é que ele busque um lugar em que ele realmente vai ser servido. Eu penso muito assim, sabe? Você falou uma coisa interessante, é que se expor, geralmente, eu falo experiência própria, já teve vezes que eu falei assim, poxa, meu pastor nunca chegou em mim e perguntou se eu tô com algum problema e tal. Mas assim, vamos se colocar também no lugar dele. O pastor de igreja ele também tem várias e várias possibilidades, não tem um departamento. Mas não é nisso que eu quero entrar, mas a questão de se expor, cara, você trazendo pro quesito família, dá pra criar um cenário perfeito mesmo. Sim. Tipo assim, na hora que você falou família, assim, minha mente viajou, porque às vezes a gente também, como líder, a gente também só quer receber. Sim. A gente quer que o cara venha adular a gente, sendo que a gente também precisa buscar um conselho, buscar uma palavra, buscar um discernimento, buscar uma direção. Ó, senta aqui, cara, você tá fazendo, ó, eu tô fazendo assim, 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 será que tá certo? E eu, em algumas vezes da minha vida, na questão de liderança de jovens, eu simplesmente não buscava. Porque teve pontos que eu não buscava por não querer me expor. Nossa, se o meu pastor souber que eu tô fazendo isso, ele vai querer até mesmo me tirar do cargo. Então, o que o pastor pensar de mim se ele saber que, sei lá, fiz besteira, pequei, fiz determinada coisa. Então, essa questão de se expor aí, pra quem tá assistindo aí, cara, mexeu comigo porque eu já vivi essa situação e eu já senti vergonha de se expor por pensar o que a minha liderança ia pensar de mim. É aquilo que eu até falei, assim, sobre Davi, né? A gente é seduzido pela aparência e isso é um reflexo da nossa geração, né? A gente quer ser sempre esse personagem que tá bem. Mas eu sei que lá em casa, cara, a Marla sabe quando eu tô capa virada. A Marla sabe quando eu acordo e tô de mau humor. Ela sabe quando o meu dia de trabalho foi muito estressante. Mas ela sabe o dia que eu tô muito feliz, que eu coloco música, fico cantando dentro da casa. E ali eu sou o Edmar. Só que o problema é quando a gente vai para um contexto de igreja, nós nos colocamos nessa posição do que aqui eu sempre tenho que estar bem. Uhum. Aqui eu não posso
tipo assim, a gente é essa linha, não né? posso errar. Entre vencer o pecado da ira, mas às vezes ser esse O líder personagem. tem Né? medo de mostrar suas fraquezas. Sim. Tipo assim, e é um erro do líder. Em todo o contexto, né? Não só da igreja, né? Sim. Ele Isso tem é todo o contexto. Ele tem medo de mostrar suas fraquezas, né? Mas, Edmar, vamos lá então. Você falou de liderança de jovens, e como é que é o culto de vocês lá na Church? Como é que é essa questão do culto de vocês? Quantas vezes por semana? Você falou do discipulado? Como é que é a dinâmica do culto de vocês na Church? Porque a gente vê também um estereotipo que já criou assim em Anápolis, a igreja preta não converte ninguém, a gente também é de uma igreja que é preta também, a gente vive isso na pele. Mas como é que é o culto de vocês lá? Me explica, qual é a dinâmica que você usa? Cara, lá a gente tem a nossa reunião de sábado, né? Que é o culto de jovens. Fora isso, a gente tem os outros, né? Que é o culto de adolescentes, que é na sexta-feira. A gente tem um culto de pré-adolescentes, que é na quinta. No sábado é o culto de jovens. E domingo é o culto que a gente chama o culto da família, né? Mas sobre o trabalho de jovens, eu pauto muito aquilo que a gente faz, sabe? Nessa cultura da família. Eu acredito mesmo, e eu vivo isso, seja com a galera que lidera junto com a gente, ou com a galera que está ali recém-chegada, né? Foi visitar, ou já começou a caminhar ali mais próximo da gente. Hoje, eu acho que o grande propósito que a gente pode falar que são os melhores momentos, eu acho que é o que acontece entre um sábado e outro, sabe? Porque o sábado ali é o nosso culto, já é o que acontece na liturgia, né? Organizacional da igreja. E ali é um culto que eu não me preocupo em agradar os jovens, porque eu tenho esse entendimento. O nosso papel é conduzir um culto de jovens para Deus, né? E é trazer essa perspectiva para as pessoas que nós estamos ali em comunidade, cultuando ao Senhor, que é o único diferencial de qualquer outro dia, é que no sábado nós estamos juntos, mas que na segunda, na terça, na quarta, eu preciso cultuar ao Senhor, mesmo que eu não esteja junto com essa galera. Mas hoje a gente tem essa perspectiva de cultuar ao Senhor através do relacionamento, que entra também essa plataforma do discipulado, em que a gente reúne, né? Ontem mesmo eu tive o meu discipulado lá em casa, e os meninos foram para lá, a gente tem um momento de estudo da palavra, de desabafo também ali, a galera acaba levando, né, situações e tal, então é um momento bem legal. E esse também é os grupos, né, que acontecem. Mas hoje a gente é muito intencional em realmente um tá na casa do outro, sabe? É esse relacionamento real. A gente vai comemorar o aniversário, cara, vamos lá, porque é aniversário do fulano. A gente vai comer, vamos comer. Tem alguém passando por um problema, então vamos chorar com ele. Então eu acredito que o grande segredo, assim, e que não é um segredo, né? Mas o grande propósito é realmente o que acontece entre um culto e outro, né? Eu até falo para os meninos do discipulado, a gente reúne de 15 em 15 dias. Eu falo, gente, o discipulado acontece entre uma quarta e 2 quartas depois. É quando a gente vai relacionar, sabe? Porque ali no culto tem a liturgia, tem o louvor, tem a palavra. Eu já sei como vai ser ali, né? Obviamente, a presença do Senhor sempre se manifesta de formas diferentes, mas o que eu entendo, assim, é como essa igreja se relaciona como família, né? Como que é vida na vida. É o ferro afiando o outro ferro ali, e precisa de contato, né? Para o ferro afiar, tipo, o açougueiro lá amolando a faca dele, é aquele provérbio, né? Assim como um ferro afia outro ferro, o Senhor trabalha nas nossas vidas quando eu tenho contato com você, quando eu convivo com você. E eu vejo assim que a grande correção das cartas de Paulo para as igrejas, assim, você sempre vai ver tratando unidade, porque é um desafio, né? Pegar pessoas tão diferentes, com histórias tão diferentes, com estilos de vida tão diferentes, e Deus tratando a gente, colocou todo mundo no mesmo lugar e falou, gente, convivam, né? Aí você vai pro casamento, você pega uma pessoa diferente, foi criada diferente, e outra pessoa, e aí Deus nos ensinando a amar, coloca dentro da mesma casa e fala, sejam família. Então, o grande propósito que nós temos não é de fazer um culto hypado, um culto com tema legal, diferente. Por mais que isso é legal, isso é importante. Mas o essencial é como que isso tem gerado no nosso relacionamento, né? O que Deus tem tratado em mim para que eu permaneça me relacionando com o Felipe?
O que Deus tem tratado em mim para que eu não desista do meu casamento e permaneça me relacionando com a minha esposa? O que Deus está tratando em mim, mesmo tendo que lidar com aquele jovem que tem um problema que ninguém mais tem paciência com ele, e Deus me chamou para amar aquele que talvez muita gente tenha dificuldade de amar. Então, eu acho que o grande propósito é realmente assim, permanecer um na vida do outro. É igual lá em Atos, né? Eles permaneciam no partir do pão, nas obras, né, que o Senhor direcionava eles para fazer. E o propósito é realmente como, se eu permaneço em Jesus, eu permaneço junto com o Victor. Se eu permaneço em Jesus, eu permaneço junto com o Felipe. Porque não é quão best friend, né? A gente usa muito essa expressão. É quão amigo e quão íntimo eu sou do Felipe. É quão íntimo eu sou de Jesus. Né? Eu sempre vejo, né, o processo de unidade como um grande círculo de pessoas e Jesus no centro. Quanto mais passos eu dou para o centro, que é Jesus, e quanto mais passos o Vitor dá para o centro desse círculo, que é Jesus, mais próximo eu estou dele. Então, a chave é o seguinte: eu preciso estar com Jesus, você também, e por isso a gente vai estar aqui vivendo unidade. Né? Mesmo às vezes discordando de pensamentos, mesmo às vezes pensando de forma diferente, mas isso não é o que é o nosso propósito. Nós não fomos unidos pelos pensamentos, a gente foi unido pela presença de Deus, né? Então, eu acho que o relacionamento manda, né? Qualquer igreja, qualquer trabalho com jovem, com criança, com idosos. Antes Penso da, muito assim. antes da Church, você já liderava jovens na outra igreja ou não? Sim, igual eu falei, né? Eu sempre estive nesses ambientes exposto à liderança, né? Eu sou filho de pastor, neto de pastor, então desde criança eu sempre fui envolvido nisso. E aí depois que eu saí da Assembleia, que era a igreja dos meus pais, eu orei, teve uma época que eu queria, meu pai me aconselhou que não era o tempo, falou que era para eu esperar mais uns anos. E aí foi um processo até que então ele me abençoou, foi um direcionamento de Deus. Aí eu fui para uma igreja de visão celular, aí foi quando eu realmente liderei fora desse ambiente de família, né? Em que eu assumi uma célula e todo aquele processo, né? Mas eu falo que o Senhor me ensinou a liderar mesmo nesses últimos 3 anos, né? Até esse ano, para mim, marcou muito a minha vida nesse processo que vocês comentaram, né? É muito legal falar a perspectiva do líder para com os que eu lidero. Mas esse ano, principalmente, Deus tem falado muito comigo sobre a importância da perspectiva do líder para aquele que pastoreia o líder, né? E um sempre falando na vida do outro. Lá na nossa igreja tem uma frase, né, que a gente tem um ramo novo, que é o dia que a gente recebe todos os novos, né, aliançados da igreja. O visitante foi, decidiu congregar conosco, então tem esse dia. E nesse dia a frase que é mais falada é: você não nasceu para andar sozinho. Então a gente sempre fala isso pra galera nova, às vezes o pessoal não tá constante na fé ainda. Cara, você não nasceu para andar sozinho. O visitante tá ali sozinho, cara, você não nasceu para andar sozinho, vamos andar com a gente. Mas esse ano Deus ministrou essa frase no meu coração, mesmo já sendo um líder consolidado na igreja. Foi quando eu me deparei com situações em que, mesmo tendo tanto contato com o meu pastor, algumas áreas da minha vida estavam distantes dele. E Deus me lembrou dessa frase, falou: olha, um dos grandes pilares da sua igreja é: você não nasceu para andar sozinho. É extremamente importante você ter esse contato de se alimentar, de ser vulnerável, de se expor, de ser família, de ser humilde, né? Então, essa frase, esse ano eu finalizo, né? Esse ano eu sempre gosto de ver o que Deus fez na minha vida. Dezembro é o ano de reflexão, retrospectiva, né? Então, esse ano eu aprendi muito sobre isso, sobre como é importante essa figura nas nossas vidas. Né? Sobre responsabilidade, você acha que tem diferença em liderar, por exemplo? Me entendam bem, pessoal, liderar uma igreja pequena e uma igreja grande? Cara, eu acredito assim. Porque, querendo ou não, o ministério hoje é bem relevante. Uhum. Então, hoje, para todo mundo da cidade conhece a church, conhece os cultos de jovens. Pode dizer que a maioria aí pelo menos já foi uma vez. Fundada como igreja de jovens. Isso, então, tipo assim, a base da igreja. Então, tipo assim, quando fala assim, o líder de jovens não é igreja tal, o líder de jovens da church. Nossa,
líder jovem da church. Você sente esse peso, essa responsabilidade, porque, querendo ou não, principalmente pessoas que são rasas, entendam bem, pessoas que são rasas, às vezes olham muito a questão só de título. O status, né? Status, isso, é status, não é título não. Então, você chegou alguma hora a se deparar com esse cenário, dessa responsabilidade de agora eu sou o líder da church, querendo ou não, se muita gente conhece, talvez você nem conhece pessoas, mas você chega num lugar, aquele é o líder de jovens lá da church lá, já foi lá. Sim. Então, se assim, alguma hora esse peso dessa responsabilidade dá umas porradas ou não? Cara, eu penso assim, né? Eu já liderei nesse contexto de uma igreja menor, mas também hoje estou nesse contexto de uma igreja que, graças a Deus, né, tem uma certa relevância, uma influência. Mas eu vejo assim, principalmente lá, quando a gente vai viver esse processo, né, de liderança, a cultura de discipulado fala mais alto do que o cargo que você vai possuir. Então eu vejo assim, que hoje eu entendo isso como uma responsabilidade e não como um fardo. Tipo assim, nossa, agora eu tenho que estar na linha. Nossa, Tem que ser eu tô liderando o ministério tal, sabe? Mas talvez há alguns anos atrás, isso para mim seria um fardo. Porque existiam áreas da minha vida que precisavam de processos. É igual processo de jornada de vida comum mesmo. Hoje, para uma mulher que tem seu casamento, já tem idade, sei lá, seus 28 anos, e ela engravida, isso é responsabilidade. Agora ela é responsável por uma pessoa. Mas uma mulher com uma idade adolescente, que não se casou ainda, e ela engravida, aí talvez se torna realmente essa perspectiva, tipo assim, cara, é a mesma coisa, mas a fase manda muito como que você vai conduzir isso, sabe? Então eu vejo assim, graças a Deus, hoje eu vivo isso, mas eu vivi meus processos, sabe, antes de ser exposto a situações como essa. Eu ouço, né, alguns pastores, e certa vez teve um pastor que falou o seguinte: antes de você liderar pessoas, seja qual for o número, entenda que o Senhor te deu a sua vida para você liderar também. Né? E a mesma forma em que às vezes eu falo para um discípulo meu, para ele ser mais vulnerável, para ele falar mais comigo, para ele pedir mais ajuda, para ele falar mais com Jesus, eu preciso me lembrar disso também e liderar a minha vida para pedir ajuda, para pedir conselho, né? E quando eu olho para toda essa perspectiva, nossa, é um culto grande, né? Por mais que, assim como foi falado, a church começou com uma base de jovens, mas hoje nem é uma igreja de jovens, né? Hoje, quando a gente olha ali a quantidade do culto de jovens, dos jovens da igreja, e a gente vê a quantidade de família, mais o dobro vez eu fui disso, lá, né? eu acho que foi a segunda vez que eu fui lá, eu fui nessa percepção, rapaz, só vai ter jovem lá. De repente, quando eu vi família, eu estranhei pra caramba. Eu olhei assim e falei, uai, gente, mas tem uma transição. falei, caramba, você vai na igreja? De vez em Fiquei quando. na dúvida que agora. Eu fiquei impressionado. Aí depois que aí eu fui conhecer algumas pessoas de lá, falei, não, Felipe, o cenário mudou, cara, assim era um tempo atrás, agora mudou. Sim, exatamente. Achei muito Edmar, bacana. a gente tá quase no final já, mas eu tenho uma dúvida que eu acho top para líder de jovens. Curte no namoro. O que você acha? O que você me diz? Cara, eu não tenho um apego a um método específico, sabe? Eu acredito assim que sempre nós precisamos de ter a sabedoria para conduzir a pessoa, porque talvez corte para uma pessoa vai ser bênção e para outra vai estragar o processo do namoro dela. Então eu não acho que tipo assim eu tenho um método e eu aplico esse método a todas as pessoas. O que é corte? Talvez tá alguém assistindo que não saiba. Corte é o processo de relacionamento de namoro, né? Em que é orientado que o primeiro beijo seja apenas no casamento, né? Então, eu já vivi num contexto de igreja em que corte era exigido, né? Se você fosse líder, se você tivesse o seu crachado de voluntário servindo em qualquer coisa, era imposto mesmo. E não era só uma imposição, era a cultura da igreja. Eu acredito que tudo que vira imposição, cara, não é sadio. Minha opinião. Isso é desviado. Brincadeira da parte, mas por amor, assim, pô.
Mas a santidade é precisa. Eu acredito assim. A santidade precisa, né? Porque senão perde muito assim. Eu imagino, não tô falando corte, assim, a gente fala corte hoje se torna algo muito radical. Uau, corte. Quando fala corte, mas assim, criou-se um contexto hoje também que o jovem não está tendo uma certa, como vou pôr assim... Fala logo, moço. Temor, né? É um certo temor, assim, em respeito àquilo. Porque, tipo, cara, contato pele a pele é muito perigoso. Sim. É muito perigoso, entende? Tá choque. E aí entra naquela vertente da questão, assim, a gente for colocar essa questão em termos bíblicos hoje, o que é o sexo fora do casamento é uma coisa... Puxada aí pra nós. É uma raiz de iniquidade muito grande, entende? Então eu penso muito nessa questão. Mas eu não digo nessa corte, porque assim, a corte de antigamente era uma corte que você tinha que orar 6 meses antes. Sim. Então assim, para Deus orientar e ver se era mesmo aquela pessoa e tal. Mas hoje está tendo muito nas igrejas, Edmar, eu falo no contexto que é o seguinte, vamos experimentar, porque se não experimentar meu casamento não vai dar certo. Sim. Entende? O jovem criou essa cultura. Então, assim, é besteira você não experimentar antes do casamento. Então, isso se tornou algo banal dentro das igrejas. Sim. Eu falo corte nesse sentido, da pessoa respeitar, sim, o que é a santidade. Entendi. Eu vejo que é mais o princípio bíblico da santidade em si, né? Eu falei um pouco sobre a corte como um método, né? Que muitas igrejas adotam, que o perfil de aconselhamento para namoros é abster e tal, e aí começa com esse conjunto mais de regras. Mas eu sou da perspectiva de que nós temos que ensinar as pessoas a trilhar as suas vidas e viver esse processo de santidade. O que eu gosto de entender? Que a nossa salvação, eu aprendi isso lendo um livro do Augustus Nicodemos, que ele fala o seguinte, a nossa salvação ela tem 3 estágios. O primeiro é a parte da redenção, que é quando eu fui salvo da minha culpa. Eu tinha essa culpa, o meu pecado gerou sobre mim uma dívida. Então a morte de Cristo me salvou da culpa. Essa culpa não é mais sobre a minha vida. E existe o segundo estágio da salvação, que não é mais a redenção, mas é a santificação, né? Que não é somente para quem está em namoro, e é onde eu falo sobre aquele princípio, né? Independente de qual seja o caso, né? Se for namoro, se for início de jornada, se for problemas relacionais ou com crises de identidade, tudo isso tem que ser pautado pela fase a qual nós estamos, porque nós fomos salvos da culpa. Mas o processo de santificação é todos os dias eu ser salvo da influência do pecado na minha vida. Né? Quando a gente vê tantos versículos falando, sejam guiados pelo Espírito, sejam guiados pela voz de Deus, ouçam o que Deus tem falado para vocês, é esse lembrete. Mesmo já sendo salvo da culpa, todos os dias eu preciso ser salvo da influência. Sim. E o último estágio, né, quando Jesus vier e nós seremos salvos da presença do pecado, onde não existirá mais. Então, o nosso desafio é o seguinte, hoje nós estamos nessa segunda fase. Então, todos os dias, independente se o cara namora ou se ele está solteiro, porque a santidade ela é aplicável, né, a qualquer fase da vida da pessoa. Então, eu entendo assim que para a fase do namoro, em que talvez ele vai ter mais oportunidades, né, em relação a contato, em situações em que ele vai estar junto com a pessoa que ele está se relacionando, né? Choque, assim. Porque assim, até esses dias eu passei um fato, esses dias eu digo ano passado, uma pessoa chegou assim, disse que isso era muito careta, né, coisa do passado, e tipo, que ele conhecia um jovem que tocava no louvor e tinha uma vida sexualmente ativa com sua namorada, e tava tudo normal, entende? Então eu vejo muito essa questão de relevância do que é santo e do que não é, porque não se mistura. Sim. Ou é mundo ou é Sim. Deus, entende? Eu acho que quando se torna algo que você mistura, Deus ele já sai dali, porque Deus ele trabalha sobre legalidade. Uhum. Ele trabalha sobre legalidade e legitimidade. Então, onde ele não tem legalidade, Sim. quem tem legalidade é Satanás. Sim, e pronto, acabou. Nós estamos falando de Bíblia. Então, assim, o sexo é o quê? Nada mais, nada menos um pacto de sangue. O sexo é o casamento, né? Sim. A Bíblia traz o sexo, até então que na Bíblia não fala sobre namoro, né? O sexo verdade. não representa outra coisa senão casamento. Sim. Você ser consuma, um, né? você Consuma, ser um com só. outra pessoa. Então, assim, eu acredito que o nosso grande desafio é realmente ensinar essas pessoas. A gente volta na questão da intensidade, né?
ensinar constância para as pessoas, fazer o papel inverso do que a geração ensinou. Hoje você não precisa esperar para viver isso, você tem que fazer o que você gosta, e isso é constantemente incentivado para as pessoas. Sim. O nosso papel é ajudar, né, as pessoas e levá-las ao Espírito Santo para elas receberem de volta o significado das palavras que o pecado roubou. Então, às vezes, até o sexo hoje é banalizado. Hoje você vê aí a guerra ideológica que existe, né? Porque realmente as pessoas perderam o significado da palavra. Família hoje é totalmente banalizado. E talvez pessoas como esse caso, né? O cara serve lá, mas vive uma vida sexualmente ativa. Isso realmente, esse cara precisa ser tratado, né? A igreja, nesse contexto, precisa cuidar dessa pessoa, ensinar ela porque que ele tá tão confuso que não combina, né? Igual você falou, ou não é, não tem como. Entra num contexto não é aí, a verdade. Até, tipo, você mencionou Pedro. E Pedro, ele foi totalmente exortado por Cristo. Sim. Cristo teve que exortar Pedro para que tivesse uma mudança na vida dele. E hoje as igrejas têm medo de exortar as pessoas, até com medo da pessoa sair da igreja. Sim, eu não vou exortar porque assim, um jovem, no meu ponto de vista, nessa posição, ele tem que ser exortado. Porque, tipo assim, ele está brincando com algo que é muito sério. E nós, como líderes e pastores, qual que é o papel? A Bíblia fala, nós temos que exortar, com amor, mas exortar. Sim. E muitas das vezes você chegou, fulano, tá errado, não pode. O cara pega, aqui é chato, vai embora. Então, a gente não pode ter esse medo, né? E na verdade, não é nem confrontar só pela doutrina, né? Mas é ensinar como Jesus enxerga isso. Pelo amor. Porque assim, se nós não... Hoje eu não tenho que liderar essa galera dos jovens lá da church para onde eu acho que elas têm que ir. Eu tenho que liderá-las para Jesus, porque ele é o líder verdadeiro, né? Eu tô aqui representando uma liderança de Jesus. Lá na nossa igreja, né, o pastor ele sempre fala isso. Mais importante do que a mensagem, mais importante que o mensageiro é a mensagem. Eu tenho que entender que mais importante do que o Edmar, e às vezes entra até uma questão de reputação. Eu não vou exortar o Felipe, nossa, que o Felipe vai achar que eu sou um cara chato demais, a igreja é manipuladora demais, né? E nisso a gente tem que entender como que a gente conduz, né? Hoje eu entendo que existe o conforto, em que você vê quando a pessoa acerta, você vai lá e motiva, mas existe o confronto, e o confronto ele tem que ser totalmente baseado na verdade. Sim. E regado por amor, né? É você falar a verdade nua e crua, falar a verdade sem alteração, nem jeito, a verdade, porém amando aquela pessoa, para que a gente também não sente nesse tribunal, né, e comece ali a direcionar. Então eu vejo assim que quando eu entendo que mais importante do que eu ser o líder de jovens de uma igreja legal, mais importante do que a posição que eu ocupo ou a influência que o Senhor deu, né, sobre a vida de algumas pessoas, é a mensagem que eu carrego. Né? Se eu entregar, a gente está aqui perto da Jaiara, né? Jaiara aqui, né? Aqui é melhor, é uma cidade. Vamos entrar nessa. Anápolis é um bairro da cara, Jaiara. Eu sempre penso assim, se eu entregar uma mala pro Felipe aqui de 20 milhões de reais dentro dessa mala e falar para ele levar ali na Fama, que é a faculdade aqui perto, cara, você ia arrumar qualquer jeito de levar isso assim, proteger isso com todas as suas forças. Se eu te falasse que você tivesse que ir a pé, você ia andar observando tudo para proteger isso. Foi? Foi. Eu fiz desse jeito com a mala de dinheiro. Tinha quanto? Mais ou menos isso aí. Edmar, a gente está encerrando, até nosso tempo já está chegando no final. Eu quero deixar a pergunta principal para o Felipe. É uma pergunta que a gente faz assim para todos os nossos entrevistados e que define muitas das vezes o que foi falado no contexto geral. Deixa para o Filipão falar aqui, que esse cabelinho dele aqui tá. Esse cabelinho dele. Tá ajeitado, viu? Tá. Bora lá. Edmar Filho, essa é uma pergunta que a gente faz para todos os convidados que vêm aqui. Eu acho engraçado ele me chamar de Edmar Filho. É que ninguém me chama assim mais. Sério? Né? É porque ele convivia com a galera da minha família e todo mundo, né? Tinha meu pai, Edmar Filho. Tô revivendo aqui. Edmar. Pode chamar de Edmar Filho, sem problema, que eu só achei engraçado. Edmar Filho, o que te inspira, cara? Se quiser falar olhando para aquela câmera ali, ó.
Pode falar se quiser, fica à vontade. O que te inspira a fazer o que você faz hoje? Tanto na vida pessoal, profissional, liderança, todos os quesitos da sua vida, cara. Falando aqui para a gente encerrar, né? Eu acredito que toda e qualquer inspiração, ela vem de Deus. E eu não falo só no quesito da liderança eclesiástica, né? Que a gente exerce. Hoje, um exemplo, eu trabalho com marketing, então envolve criatividade. Eu preciso me inspirar no atributo de Deus sendo criador. Então, se eu lidero, eu preciso me inspirar na maior figura de liderança de todas as eras, que é a figura de Jesus. Então, diante de tudo que a gente vai fazer, seja ser um esposo, ser um filho, ser um líder ou ser um servo, eu preciso me inspirar na maior figura que existe, que é Jesus. Então, quando nós temos Jesus na base de todas as coisas, ele é modelo, ele é exemplo, ele é a inspiração própria de tudo aquilo que nós precisamos fazer. E eu acredito que a palavra de Deus, ela é esse espelho, né? Que mesmo que nós já somos, um exemplo, eu já sou líder, mas todos os dias eu preciso me tornar líder como Jesus. Hoje eu sou casado e eu já sou esposo, mas todos os dias eu preciso aprender e me inspirar nos ensinamentos que Deus nos dá na palavra para que eu me torne cada dia mais parecido com Ele. Então eu acredito que toda e qualquer inspiração, ela vem da figura de Jesus, ela vem da palavra de Deus, que é a verdade absoluta sobre todas as coisas. Então, contextos problemáticos, contextos cheios de crise, situações complicadas, provavelmente elas estão sendo rodeadas e cercadas por mentiras. E a verdade absoluta, que é a palavra de Deus, ela vem sobre essas coisas, coloca ordem nesse caos. Então, diante de tudo aquilo que você fizer, a nossa maior inspiração é sobre o ser, né? Ser como Jesus. E não apenas fazer, porque fazer nós aprendemos em qualquer treinamento, em qualquer faculdade, fazer bem feito, nós podemos aprender, mas ser realmente envolve essa palavra que você falou, que é a inspiração, e é todos os dias. Todos os dias o meu pecado bate na porta do meu coração e tenta me enviar propostas sedutoras, mas todos os dias eu preciso me inspirar na jornada que Jesus deixou como um exemplo de vida aqui na Terra e me tornar mais parecido com Ele. Então acredito que a nossa maior inspiração sempre foi, sempre é, sempre será Jesus, e não tem mais nada a falar acerca disso. Imar, muito obrigado por ter aceitado o convite, muito obrigado por estar com a gente hoje, nessa noite, né? Foi uma honra para nós recebê-lo aqui. Que Deus continue abençoando a sua vida, guiando seus passos, guiando seu casamento, Amém. Guiando a sua liderança, e que ele seja, como você disse, o princípio, o meio e o fim de tudo. Amém. Isso que você falou, porque sem ele nós não somos nada. Amém. Muito obrigado, agradeço de coração mesmo, foi uma honra conhecer um pouquinho do Edmar, né? Eu já conheço um pouco, mas é um rapaz que tem muito a motivar, muito a inspirar e muito a passar para as outras pessoas. Amém. Também quero agradecer aqui, né, o convite do Felipe, também prazer ter conhecido vocês e poder compartilhar um pouco, né? Eu amo ter esse momento de compartilhar e quero agradecer também vocês por ter me convidado, agradecer toda a galera lá do Jovens Church que serve com a gente, que vive esse tempo de família, agradecer minha esposa que ficou lá em casa agora enquanto eu tô aqui, e dizer que eu amo muito viver igreja, amo muito viver isso aqui, né? Porque ser família é realmente estar aqui, nesse podcast, sabendo que o que nos faz família é ser filhos, né? E filhos de um pai que nos faz irmãos uns com os outros. Então, obrigado mesmo por conhecer mais uma parte dessa família, né? Que é o Reino de Deus. A gente agradece. Tamo junto. Pessoal, mais um final do Pod Chapel. Curte, comenta, compartilha, manda pro seu amigo, principalmente aquele que tem alguma das coisas que a gente falou aqui sobre liderança. Muito importante. Então, o assunto de hoje, cara, foi muito bacana. Então, fica ligado nas redes sociais. A gente vai colocar uns cortezinhos aqui bem massa para vocês verem. E fica com a gente, beleza? Fica com Deus. Até mais. Deus abençoe. Valeu. Com Deus.